Olá, internautas da TV 61. Estamos começando mais um programa aqui no nosso espaço democrático, que é o Metajogo Político, com o analista político Vinícius de Carvalho. Como vai você, Vinícius? Tudo bem? Opa, tudo bem, João? É um prazer estar com você, né, com os internautas aí do canal da TV 61. Ok. Toda semana a gente vai estar aqui com o Vinícius, ele fazendo análise política. E hoje a gente gostaria de conversar com ele sobre a manifestação que teve em Brasília, do, dos apoiadores de Bolsonaro, e que teve uma participação muito grande de Mato Grosso. O Vinícius é professor em Mato Grosso, lembrando que ele é autor do livro Metajogo Político, que a gente está aproveitando e emprestando o nome para esse programa. Vinícius, eu queria ver com você isso, e além da questão dessa manifestação, eu queria também que a gente falasse um pouco sobre o CPI. A CPI avança, tem reação, inclusive a própria manifestação foi uma reação dos apoiadores ao presidente, e eu queria que você analisasse isso também na CPI. Mas vamos começar sobre a manifestação de sábado. Você acha que foi uma boa reação dos apoiadores do presidente? Então, João, porque na verdade é o seguinte, né? Dentro do modelo político do Bolsonaro, sempre que ele perde popularidade, né, ele acaba se voltando para sua base, né? Ele mobiliza aquela base mais fiel, né, mais nuclear dele mesmo ali, que está em torno de 20 e poucos por cento, né, do eleitorado. E ele está se aproximando disso, né? Pela semana passada saiu pesquisa da Datafolha, né, que é uma empresa muito criticada por eles, né, pelos apoiadores dele, né. Até hoje eles ficam repetindo que nas simulações de segundo turno o Bolsonaro perdia, né. Mas pesquisa é algo dinâmico, né, porque a eleição é dinâmica, né, a realidade é dinâmica, né. Hoje é uma situação, amanhã é outra, né. Talvez ele nem seja candidato, enfim, né, os candidatos talvez nem sejam esses, né. Mas para quem às vezes tem uma ideia fixa, né, eles ficam repetindo isso, então gostam muito de criticar a Datafolha, que, a meu ver, das empresas de pesquisa brasileiras é a mais exata, né? É a que tem mais precisão, até porque eles só produzem para o próprio grupo Folha, né? Eles não vendem pesquisas de opinião pública, né, pesquisas eleitorais para outros clientes, né, como outras empresas fazem. Eles só vendem para o próprio grupo da Folha de São Paulo, né, que aí divulga no jornal impresso, no site, também no UOL, né, que é o portal deles. Então saiu uma pesquisa da Datafolha semana passada, dando 24% de bom e ótimo, né, para o Bolsonaro. E aí com né, 45% de ruim e péssimo, né, quer dizer, quase o dobro, né? Lembrando que ele teve cerca de 40% de bom e ótimo ali no mês de agosto, setembro, né, do ano passado, muito calcado no auxílio emergencial, né? Quando houve o pagamento do auxílio emergencial, a popularidade dele acabou subindo. Mas aí acabou o auxílio emergencial, aquele de R$ 600, né, do ano passado, voltou um menor, né, que já está sendo pago, já foi paga uma parcela, salvo engano, de 150, ele vai de 150 a 375, né? Ele é progressivo, assim, de acordo com alguns critérios. Mas é menor, né? O alcance é menor em número de pessoas e em valores, né? Então, o impacto social dele, portanto, é menor, econômico e social, e também político, né? Então, ele vem caindo já, e fora, realmente, a conjuntura macroeconômica está muito ruim, né? O desemprego num nível elevado, né? Mais de 14 milhões de desempregados, a inflação vem subindo bastante, né? Se você pegar a inflação dos últimos 12 meses, está beirando 7%, já quem fala que ela chega até 8% mais para frente, né? Ao longo desse ano, né? O dólar alto, o juro voltou a subir, né? A taxa Selic também, diante disso tudo, ela que vinha estacionada em 2%, já subiu para 2,75%, para 3,5% a taxa Selic. Já quem fala de subir até 6,5% ainda esse ano, para tentar conter a alta do dólar, né, e especialmente a inflação. E o PIB, né, um crescimento de PIB ainda muito baixo. Né? Então, é uma conjuntura complicada. E do ponto de vista político, a CPI, né, que será o nosso segundo tópico. Né? Então, sempre que acontece essa queda de popularidade, Bolsonaro apela para a sua base mais fiel, né? Que é esse pessoal em torno de 20 e poucos por cento, né? Que é o que ele tinha antes da facada. Né? Se você pegar bem a evolução dele nas pesquisas, até a facada que ocorreu durante a campanha de 2018, ele tinha isso.
em torno de Interessante. 25, 27, 28%. Era o eleitorado mais cativo dele, né? Da facada ali para frente, que ele realmente teve uma aceleração, né? Foi para 30, 35, né? Chegando a quase 40%, que permitiu a ele quase ganhar o primeiro turno, né? Ele fez aí 47% dos votos válidos, né, no primeiro turno e ganhou no segundo, né? Com uma frente boa de quase 11 milhões de votos em cima do Haddad, né? Então ele voltou para o público mais raiz dele, né? Pré-facada, né? Antes da facada. Não é nem o público do primeiro turno, é o público antes da facada, né? O público mais que vinha acompanhando a trajetória dele desde quando ele despontou, né, em 2015, quando ele despontou como um candidato a presidente da República, né? Então ele sempre mobiliza esse pessoal. Então tudo leva a crer que ele deve fazer uma série de manifestações, né? Ele fez e com recorte setorial, assim, né? Essa primeira ele fez com o pessoal do agronegócio, né? O foco maior era o pessoal do agronegócio. Por isso, o Mato Grosso teve forte presença, porque é um estado que tem liderança no agronegócio, João, como você sabe, né, os nossos internautas também, né? Maior produtor de milho, de algodão, de soja, maior rebanho de corte de gado de corte bovino, né? Um grande produtor de arroz também, de gado suíno, né, de aves, enfim. Mato Grosso tem uma liderança muito grande nesses segmentos todos, né? Então, por isso que o estado teve forte presença, inclusive com entidades aqui de Mato Grosso participando de modo bem destacado, como a ProSoja, né? A Associação dos Produtores aqui de Soja de Milho aqui do estado. O presidente, inclusive, com muita ênfase lá, o Antônio Galvão, né? Lá de Sinop, que é o presidente da ProSoja. Então, tudo sugere que o Bolsonaro deva fazer deva mobilizar, né? Deva convocar outras manifestações dessa natureza, com os segmentos que dão apoio, né? Ao governo dele. Evangélicos, por exemplo, né? Também os policiais, né? É um outro segmento que o apoia bastante. Porque a mesma pesquisa do Datafolha trouxe isso, né? Entre empresários, por exemplo, ele tem 48% de bom e ótimo. Ele tem o dobro, né, do que ele tem no conjunto do eleitorado, né? Ele tem entre os empresários, ou seja, ele tem um apoio empresarial ainda muito respeitado, né? Muito consistente. E entre evangélicos também, ele tem 33% de bom e ótimo, né? Ainda entre os evangélicos. Então a tendência, né, é que ele faça isso para demonstrar que não está isolado, né? O recado todo, João, é o seguinte: não estou isolado, né? Eu tenho base social, eu posso encurralar, eu posso amedrontar o Congresso, né? É a técnica. Ele usou muito esse método desde o começo do governo, né? Até o comecinho da pandemia ali, até abril, maio ali de 2020, né? Ano passado, ele usou muito esse método com aquelas manifestações que pediam a ditadura militar, a intervenção militar, a volta do ato 5, né? Do AI-5. Ele usou muito. Com a pandemia esfriou, né? Porque ele subiu a popularidade. Agora, com a popularidade caindo, ele reconvoca esse pessoal. E com a bandeira do voto impresso, né? Uma bandeira que está voltando com muita força entre eles, né? É a bandeira do voto impresso, né? Que cada urna eletrônica emita um comprovante, né? Um recibo do voto, né? Que cada um de nós vai dar, de modo a permitir uma recontagem dos votos, né? Esse é um discurso pronto, um discurso muito inspirado no Trump, né? No Donald Trump, que questionou o sistema de votação norte-americano, né? É um discurso pronto para, em caso de derrota, né, dele, Bolsonaro, nas próximas eleições, a culpa será botada nas urnas, né? Quer dizer, eu ganhei a eleição, mas as urnas me roubaram a eleição, né? Não só ele, mas os candidatos bolsonaristas também, né? É. Tanto que ele chegou a discursar para o pessoal que estava lá, né? E falou que, olha, só tem um jeito do Lula ganhar essa eleição, por meio de uma fraude, né, nas urnas eletrônicas. Então, essa bandeira do voto impresso, ela, João, vai ser semelhante ao que foi para o PT a bandeira do golpe, né? Quando a Dilma sofreu o impeachment, né, o PT puxou esse discurso de que foi um golpe contra a Dilma, né? Para tentar mobilizar a sua base, né? Tentar manter a base mais ou menos coesa, alinhada em torno do PT, né? E deu resultado, né? O Haddad fez uma boa votação, foi para o segundo turno, etc. O PT elegeu a segunda maior bancada de deputados federais e o Lula está colhendo os resultados disso hoje, né, nas pesquisas. Esse discurso do voto impresso é o discurso do golpe, é o equivalente, né? Do discurso do golpe, só que pela direita, né? Certo. Você mencionou muito a pesquisa aí, e tem Isso. essa referência é importante, né? Porque dois pontos que você faz essa análise da pesquisa e faz a análise da mobilização que ele vai fazer com os setores, né? Mas eu queria que
queria que você falasse um pouco mais da pesquisa, né? Lula aparece na frente, né? Ele aparece liderando essa pesquisa. Você fala do Datafolha. Você acha que Lula teria condições reais de ser eleito em 2022, diante dos números que que o Datafolha apresenta? Então, João, na verdade, essa pesquisa ela refletiu outras que já vinham sendo feitas, né, e já vinham apontando a liderança do Lula, né? Por exemplo, tem um site lá de Brasília também, que é o Poder 360, que tem o Data Poder, né, que fez uma, acho que agora em março ou abril, também em parceria com a Band, né, com o grupo Band, e trouxe resultados muito parecidos com esse que a do Datafolha trouxe. Então, no primeiro turno, ela trouxe 41 Lula contra 24 Bolsonaro, né? Esse foi o resultado de primeiro turno, né? Quer dizer, uma dianteira aí de 17% para o Lula, né? E no segundo turno abre mais ainda, o Lula sobe para 55% e o Bolsonaro 32%, né? Então abre uma dianteira aí de 23%, né? Porque no primeiro turno o Bolsonaro tem 24% e o Sérgio Moro tem 7%. Eles listaram o Sérgio Moro ainda, né? Então 24 mais 7, 31. Então, no segundo turno, o Bolsonaro mantém os 24 dele e retoma os 7 do Moro, né? Do Sérgio Moro, que seria o pessoal mais anti-Lula, né? Nós sabemos que o eleitorado, para fins de eleições presidenciais no Brasil, é dividido em três terços, né? Um terço é Lula, um terço é anti-Lula e o terceiro terço que oscila, né? Ora para um lado, ora para outro, né? Nós tivemos 8 eleições presidenciais desde 89, né? O Lula ganhou 4, foram as 2 dele e as 2 da Dilma, né? Quando ele teve uma liderança importante, né? Nas eleições da Dilma, né? Claro. E ele perdeu 4, né? Ele perdeu para o Collor, perdeu as 2 do Fernando Henrique, né? Para o Fernando Henrique e perdeu essa para o Bolsonaro. Então, tá 4-4, né? Essa eleição de 22 vai ser a nona, vai ser ímpar, né? Aí vai desempatar, né? Ou pró-Lula ou anti-Lula, né? Mas o eleitorado tem essa composição. Um terço anti-Lula, um terço pró-Lula e o terceiro terço acaba sendo pêndulo, né? Pendular, né? E isso. Pois não, João. Não, esse supostamente seria o centro que todo mundo vem falando, né? Cadê esse candidato do centro, Vinícius? Onde é que ele está? Isso, eu já vou chegar lá. Então, o que está acontecendo é o seguinte: o Bolsonaro, você vê, no segundo turno ele retoma o terço anti-Lula. Hoje ele é o anti-Lula, né? Hoje, o Bolsonaro, né? O anti-Lula foi mudando ao longo do tempo, né? Já foi o Collor, já foi Fernando Henrique, já foi Zé Serra, já foi Alckmin, já foi Aécio. Então, hoje é o Bolsonaro que é o anti-Lula, né? E o Lula ele está correndo quase que sozinho, né? Hoje ele não tem adversário. A verdade é essa. Ele está numa situação muito tranquila. A visão que o PT tem, né, em relação a 22 é que eles podem ganhar, claro, e que seria uma eleição parecida com 2002, 20 anos depois, né? Que existe uma disputa muito grande para ver quem vai ser o anti-Lula, né? E ele corre por fora, né? Em 2002 foi isso, né? O Serra, o Ciro e o Garotinho, né? Disputaram muito para ver quem iria para o segundo turno contra o Lula, né? E o Lula correndo por fora, com 30 e tantos, 40, né? Beirou ganhar em primeiro turno também, em 2002, né? Quase, faltou pouco, acho que ele fez 46% também, 47% no primeiro turno, né? Tanto que tinha um adesivo que o Duda Mendonça tinha preparado para o segundo turno, que era Agora é Lula, né? E aí, no finalzinho do primeiro turno, ele já orientou a campanha a utilizar esse adesivo, né? Esse slogan, né? Agora é Lula, porque achou que fosse acabar no primeiro, né? Acabou dando o segundo com o Zé Serra bem apertadinho, né? O Lula acabou ganhando por 60, mais ou menos 60-40, né? Contra o Serra, até mais um pouco, 60 e poucos a 30 e tantos, né? Contra o Serra. Então, a visão que eles estão tendo agora é essa, que o Lula vai caminhar um pouco por fora, né? E do lado do anti-Lula vai ter uma disputa muito grande, né? E esse miolo, esse centro ainda não tem nome, né? A questão é essa, não tem nem o conceito claro, e os nomes postos aí não empolgam, né? O Moro pontuou 7%, o Ciro pontuou 6%, foram os dois que melhor pontuaram, né? Mas todos eles somados, que tem o Luciano Huck, tem o Dória, né? O Bolsonaro fez 24, como eu te falei, os outros todos somaram, fizeram 23, somados, né? Fizeram 23, né? Então deu 47 contra 41 do Lula, né? Então hoje teria segundo turno, hoje, né? Mas no limite quase da margem de erro, né? Porque 41 pode ser 43, né? Com 2% de margem de erro, né?
e 47% dos outros pode ser 45%, né? Então eles estão a 2% assim de se tocarem, né? Mas hoje teria segundo turno, por esses dados que o Datafolha trouxe, né? Então, nenhum desses ainda se consolidou, né? Não está claro qual é o conceito, né, João? Qual é o produto, né? Que pode vir nesse espaço que é muito estreito, né? Quando se pergunta quem é o eleitorado nem, né? Nem Lula nem Bolsonaro, é um eleitorado muito estreito. Ele fica na faixa de 12, 13, não chega a 15%, né? É um eleitorado muito restrito. Tanto que aqui nessa pesquisa deu 23%, né? Por cento que não optou nem por Lula nem Bolsonaro no primeiro turno, né? Então é um espaço pequeno, mas assim, está todo mundo pensando, né? Essas forças chamadas de centro, né? Elas estão batendo cabeça, elas não têm um nome que aglutine, né? Os nomes são desagregadores, a maioria, né? Especialmente o Dória, né? Estamos vendo a bagunça que o Dória está fazendo dentro do partido, né? Do PSDB. Tanto que o Alckmin já está falando de sair, né? De ir para o Democratas ou para outro partido, né? Porque o Dória trouxe o Rodrigo Garcia, que é vice-governador de São Paulo, filiou ao PSDB, né? Então o Dória realmente não é agregador, né? E aí o ACM Neto, que é o presidente do DEM, falou que nesse momento o PSDB perdeu o DEM, né? Perdeu o Democratas. O Rodrigo Maia saiu do DEM, né? E foi para o PSD, se filiou ao PSD. O Gilberto Kassab vem falando de ter um candidato próprio, né? Mas o fato é que nenhum deles exerce uma liderança. Tem nomes aí, tem Eduardo Leite, né? Governador do Rio Grande do Sul, que é um conceito. Tem o Tasso Gereissati, né, que é um decano do PSDB, um senador, né, também está se posicionando, Arthur Vigílio, né, mas ainda não está claro, nenhum desses nomes empolgou, a verdade é essa, e também do ponto de vista programático, né, João, porque não é um paredão do Big Brother, né, que é uma disputa de pessoas, né, eu e você, Exato. né, eu ganho porque eu sou mais simpático do que você. Não, o que você propõe, o que eu proponho, quer dizer, o centro tem que propor algo diferente de Lula e Bolsonaro. O que eles vão fazer diferente dos dois? Né? Porque senão não compensa votar. Quais são as propostas diferenciadas? Né? Exatamente. Reformas. Né? Reformas o Bolsonaro está fazendo aí de forma com dificuldade, mas está fazendo. O Lula também vai pautar reformas. Talvez numa intensidade menor, porque ele tem a base mais à esquerda, né? Tem o PT, tem o PSB, Rede, PSOL, né? Os movimentos sociais também que resistem, não são contra as reformas neoliberais, né? Da Previdência, trabalhista, enfim, né? Mas alguma coisa ele acaba fazendo, né? O Lula ele fez da outra vez alguma coisinha de reforma, né? Ele faria de novo. Então, a grande meta do Lula agora é achar um vice-empresário, como foi o Zé Alencar, né? Lá em 2002, né? Para tentar minimizar essa rejeição que ele tem junto ao empresariado. Estão falando, inclusive, ele tentou a Luísa Trajano, né? Que é a dona do Magazine Luiza, ela diz que não tem interesse. E aí tem o filho do Zé Alencar, né? Josué Gomes, né? Que foi candidato a senador lá em Minas, foi derrotado, né? E está candidato a presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, da Fiesp, né? Mas está sendo cogitado como um possível vice do Lula. Então, por enquanto, o Lula sozinho, né? Correndo praticamente sozinho, com o terço dele mais um pouquinho desse terceiro terço, que está pendendo para ele, né? Ele e Bolsonaro se retroalimentam muito, um alimenta o outro, né? E o Bolsonaro com muita dificuldade nesse momento, João. Ok. Vamos passar para o nosso segundo tema, né, que é a CPI da pandemia ou do genocídio, como queiram, né? Inclusive tem um pouco de relação com tudo que a gente acabou de falar, né? O Gereissati, que é um dos senadores, a gente percebe que ele tem um protagonismo grande e que talvez fizesse parte da sua estratégia de ganhar espaço aí por uma possível candidatura, né? Mas, enfim, a questão central é que a CPI também desgasta Bolsonaro, né? Das fontes desse desgaste. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também, depois da concessão do habeas corpus para Pazuello, outras pessoas que estão sendo convocadas também estão querendo fazer uso do mesmo mecanismo, que acaba sendo um direito também, né? E o curioso disso tudo, né, querendo prolongar aqui na minha premissa, é que o, CP, o STF é que está salvando justamente setores que criticam o próprio STF. Né? Ah, sim. Verdade, João.
O STF é xingado, né? Mas tem hora que não é, enfim, né? Quando é útil, né? É um inimigo útil. Então, realmente, a CPI, quer dizer, ela vem crescendo, né? Já tivemos o depoimento dos ex-ministros da Saúde, já foi o Mandetta, foi o Nelson Teich, né? Foi o próprio Queiroga, né? Que é o atual ministro, numa fala muito ambígua, né? Muito confusa, né? Porque para ele é mais complicado mesmo, porque qualquer fala fora de lugar ele pode perder o cargo, né? Tem esse detalhe, né? Tanto que já está se falando de uma reconvocação, né? Do Queiroga, né? Porque realmente o depoimento dele não agradou ali os membros da CPI, né? E a bancada bolsonarista muito perdida, né? Vem na linha de negação, né? De desqualificação da CPI, especialmente do relator, né? Que é o senador Renan Calheiros, que é réu no Supremo, tem uma série de processos. Sabemos, né? Da ficha criminal do Renan, exatamente. Ele não é a Madre Teresa de Calcutá, né? Tem muito problema. Mas é senador, né? Os processos estão parados no STF, né? Ele goza dessa prerrogativa, né? Ele é o decano do Congresso hoje, né? Porque dos parlamentares hoje é o mais experiente é ele, né? Ele já foi presidente do Senado por 4 vezes, né? E do Congresso, portanto. Então, na ausência do Zé Sarney, que está sem mandato, né? Ele é o nome mais expressivo do parlamento brasileiro hoje, né? Por mais que isso incomode muita gente, mas ele é a cara do parlamento, né? É a personificação do parlamento. E aí houve um embate, inclusive, semana passada, né? Entre o senador Flávio Bolsonaro, que é filho, né, do presidente Bolsonaro, que é senador pelo Rio de Janeiro, né? E o próprio Renan, né? O Flávio não é membro da CPI, mas ele tem direito à voz, né? Não tem direito a voto, né? Ele pode opinar, ele pode, enfim, participar das reuniões, falar, só não pode votar, né? Quando acontecem as votações, ele não pode votar porque ele não é membro. E aí ele foi já com o objetivo de realmente enfrentar o Renan, né? Já foi já preparado para isso, chamou o Renan enfim, de malandro, né? De alguns adjetivos pouco agradáveis, né? Quando estava lá o Fábio Weingarten, né? Foi secretário de comunicação do Bolsonaro e pediu demissão, né? Saiu do governo, deu uma entrevista bombástica para a Veja, né? Para a revista Veja, também muito contraditória. A própria Veja tem a foto dele numa matéria de capa nessa semana, a Veja que está circulando, né? Também está criticando, né, as contradições do depoimento do Weingarten, mas o Flávio, né, chamou o Renan de vagabundo, esse foi o adjetivo. Como que o vagabundo desse está perguntando para um homem honesto? Aí começou, né? A inflamação, pediram quebra de decoro e tal, né? Então, realmente a estratégia deles, por enquanto, tem sido de desqualificar a CPI e numa frente, né? E sobretudo o Renan, né? Aí semana passada o próprio Jair Bolsonaro esteve lá em Alagoas, né? Que é a base do Renan, né? Esteve com o Arthur Lira, né? Que é um aliado forte dele, que é o presidente da Câmara, né? E com o Fernando Collor, né? O senador Fernando Collor, que já é mais próximo do Renan. E lá fizeram manifestações, né? Fora Renan, enfim. Claro que tudo isso orquestrado, né? Tudo isso devidamente trabalhado politicamente, né? Isso não foi casual, né? Então, para demonstrar, né, que esse embate forte com o Renan. Agora, em relação ao Pazuello, João, a questão é a seguinte, né? Estão tentando teleguiar o Pazuello, né? Direcionar o depoimento dele, né? O governo tem feito até media training com ele, né? Olha, se perguntarem isso, você responde isso, tal. Só que ele está desconfortável com isso, né? Tanto que ele contratou um advogado dele mesmo, né? Por conta própria, que foi assessor dele lá no Ministério da Saúde, né? E não aceitou a assistência jurídica da AGU, da Advocacia Geral da União, né? E também recusou um cargo, foi oferecido para ele um cargo no Palácio do Planalto, um cargo, uma secretaria na área de modernização do Estado, né, de reforma do Estado, ele recusou. Quer dizer, ele está querendo realmente uma independência. Está bem claro que ele quer traçar uma linha de defesa própria, né? Porque ele achou ruim, né, o encaminhamento que o governo deu para ele, né? Bota muita culpa nele, né? E sabemos que ele não decidiu sozinho, né? Que havia uma centralização muito grande da parte do presidente, né? Em relação a decisões importantes, como o atraso da vacina, né? Que é um dos pontos mais polêmicos. Por que atrasou tanto a vacina? Né? Por que demorou-se, né, a se abrir negociações com os laboratórios, com a China, enfim, né? Para se comprar a vacina, né? Esse é um ponto polêmico, né? E também essa relação tensa com a China, né? Que atingiu muito o ministro das Relações Exteriores também, né?
o Ernesto Araújo, que deve também ser convocado, tá? É um depoimento que o Palácio do Planalto está também receoso, né? Está com receio, é do ministro Ernesto Araújo. Então, o Pazuello não está confortável com aquilo que foi dado para ele, né? E, inclusive, a defesa incondicional da cloroquina e da ivermectina, né? Dois remédios, né, entre aspas, né, aí para o Covid, né? Com o chamado tratamento precoce, né? Que não tem eficácia comprovada, não tem base científica quase que nenhuma, né? Nem a ivermectina, nem a cloroquina. Mas são decisões do presidente, né? Então, realmente, diante disso, o Pazuello conseguiu um habeas corpus preventivo, né? Que só reafirma o óbvio, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Esse é um direito que nos assiste a todos, né? A mim, a você, a quem nos ouve, né? Ninguém é obrigado a se autoincriminar. A promotoria, a acusação que gere provas contra mim, né? Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Então, o que o Pazuello conseguiu foi isso, foi um HC preventivo, um habeas corpus preventivo, com base no qual ele pode não responder perguntas sobre ele. O senhor sabia disso, disso, daquilo? Me reserva o direito de ficar calado. É um direito que ele já tinha, mas ele quis um respaldo, né? Agora, perguntas sobre o Bolsonaro, sobre terceiros, aí ele vai ter que responder, né? Pode silenciar? Pode, né? Mas aí ele vai ficando numa situação realmente complicada. Então, o depoimento dele é o mais esperado, né? Até agora é o depoimento mais esperado da CPI. Muito bom, Vinícius. Muito bom aqui a nossa estreia do Metajogo Político, que, aliás, é o nome do seu livro, que está à venda, né? Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo o endereço da editora, onde o pessoal pode adquirir seu livro. E a gente volta na semana que vem, né? Metajogo Político com Vinícius de Carvalho, ou de Araújo, né? Porque sua identificação aí no Zoom está como Araújo. Mas é Vinícius de Carvalho Araújo. Tem um nome grande, né? Vinícius, obrigado, cara. Um abraço para você, viu? Boa noite. É verdade. Eu uso mais Vinícius de Carvalho mesmo. Isso. É meu nome artístico, né? Mas obrigado, João. Obrigado aos internautas aqui, né, da TV 61. É sempre um prazer estar com vocês. E aí estaremos aqui, né, na próxima semana para analisar a conjuntura política nacional. Um abraço e até a próxima.